Pessoal, tudo jóia? Estamos aqui para gravar mais um podcast maravilhoso. Eu aqui, Micaela Reis, analista em informação, com as minhas amigas, eu Flazina, mas a gente chama ela de Flau, gente, tá? Com muito carinho, super experiente, também terminando formação. Só deusas terminando formação aqui hoje, tá, gente? E a Maria Ivanilde, que a gente chama carinhosamente de Ive, também aqui para a gente trazer um tema relevante e que está bombando aí nas redes sociais. Não sei se vocês viram, quem não viu, depois confere. A gente deixa um link também para vocês conferirem, que saiu uma IA, produziu, claro que não é uma IA, né, gente? Alguém utilizando uma IA, produziu uma música utilizando a voz da Luísa Sonza e do Diozinho. Só que o que a IA fez? Ela traduziu uma letra de uma música da Taylor Swift, que se chama, deixa eu ler aqui de bonitinho para não passar vergonha, The Fate of Ophelia, ou seja, né, o destino de Ofélia. E aí, com base nisso, a música é super bonitinha, e ela fala isso, da síndrome de Ofélia, que é um termo cunhado por Gaston Bachelard, tá? E utilizado também como um jargão dentro da psicologia, né? Dentro do consultório, da clínica contemporânea. Então, a gente fica pensando, Miquela, quem que é Ofélia? É um mito? Gente, Ofélia, para quem não conhece, ela vem de uma obra de Shakespeare chamada Hamlet. Ofélia era a noiva de Hamlet. E ela passou por muitas situações, eu vou descrever aqui rapidinho, e aí talvez vocês se identifiquem nesse perfil ou nessa história de Ofélia. A Ofélia era uma jovem, sabe, assim, esperançosa, uma menina, cheia de sonhos, romântica. E ela se apaixona por Hamlet, ela se torna noiva de Hamlet, ela realmente ama Hamlet, ela quer casar com Hamlet. Só que não sei se vocês sabem que Hamlet tem a mãe, né? Enfim, a história com a mãe e o pai, porque o pai é assassinado pelo tio e casa com a mãe. E ele quer vingar esse pai de qualquer jeito, então ele entra no processo de vingança, e loucura, e obsessão, e paranoia. Então ele fica cego, surdo e mudo para a vida, para viver a vida. Então, coitada de Ofélia, é com esse rapaz que ela se enlaça, que ela se, né, entremeia a vida dela. Então, ou seja, ela lá cheia de ilusões, cheia de desejos, querendo viver uma vida amorosa, construir a família dela e está com um rapaz que está com olhos, ouvidos, a mente totalmente direcionada para outra coisa. No mundo contemporâneo, a gente pode fazer analogia com trabalho, a gente pode fazer analogia com outras coisas, né? Nós temos muitos Hamlets nesse mundo. Hamlets que buscam, têm obsessões, têm paranoias e que casam, constroem família, mas de fato não estão presentes ali, não estão de fato formando na parceria, realmente estão presentes na relação. Mas a gente vai ampliar mais um pouquinho. E aí, a coitada da Ofélia, gente, não satisfeita, chama o moço para conversar, para entender qual é a dele, do tipo assim, será que ele quer mesmo? Será que esse casamento vai sair? Vamos ver o que acontece. E o pai da Ofélia lá atrás da cortina, porque naqueles tempos os pais meio que vigiam, né, para não acontecer nada. Ele fica lá para ouvir o que, que vai desenrolar da conversa dos dois. E ele, na paranoia dele, acha que aquilo é um conluio do tio. E nesse processo vai lá e mata o pai da menina. Ou seja, tragédia atrás de tragédia. A menina tem o pai morto, um noivo, né, que está totalmente fora de foco, fora de si, e ela enlouquece mesmo, assim, ela começa a distribuir flores, ela fica triste, ela entra numa depressão profunda e acaba morrendo afogada, entre aspas, ou seja, ela comete suicídio na história. Quantas pessoas, né, gente? Quantas mulheres não passam por isso, esse processo de subjugação da família, de você tem que ser assim, você tem que se apresentar dessa forma, você precisa fazer essa profissão, o ter que, né, caber em vários papéis e desempenhar projeções que as famílias ou as próprias relações que a gente tem, né, para caber em papéis também em relacionamentos afetivos. Então, assim, esses papéis que são construídos ao longo da vida, isso começa lá da infância, gente, de pequenininhos. Quando a gente pega, né, a teoria de Jung, e como aí trazendo a psicologia analítica já para a gente começar a ampliar,
Desde a infância, a gente sabe que a criança, no processo de relação com pai e mãe, já vai construindo as personas, né? Essa adaptação ao mundo, assim, a forma como que ela se apresenta, o que que é mais eficiente para, né, chamar a atenção da minha mãe, chamar a atenção do meu pai, o que que as pessoas gostam mais de ouvir, e aí o que que é reprimido também pela família. E aí, nesse processo, a menina vai sendo, né, modelada, subjugada, e a gente sabe que a gente vive no mundo patriarcal, nem vou dizer numa sociedade patriarcal, eu acho que o mundo é patriarcal, não é o Brasil, não é a Europa, não é o Ocidente, não é o Oriente, todos. Acho que não existe um país no mundo que a gente pode dizer assim, esse país não tem uma cultura patriarcal. E, de fato, o que que o patriarcado traz para gente é essa subjugação, esse lugar que a mulher está dentro de casa, dentro do domicílio, e o homem vai para fora, ele que trabalha. Olha aí, né, a relação com esse conto de Hamlet, né? A gente trazendo para a modernidade, para a contemporaneidade, essa história que é uma história medieval. Então, diante disso, de todo esse contexto, a gente começa a ver, será que a gente identifica esses papéis, esses sofrimentos dentro da nossa clínica? Será que a gente vê pacientes, clientes, trazendo esse tipo de sofrimento? Aquela mulher que ainda não encontrou a própria voz, aquela mulher que ainda se sente presa numa torre. Inclusive, na música, eles mostram muito, eles falam de torre, eles mostram como se fosse uma Rapunzel, assim, né? Como se ela estivesse presa na torre da Rapunzel. E não é muito difícil da gente fazer uma analogia da próprio conto da Rapunzel com a história da Ofélia. Eu acho que tem um diálogo aí presente, a gente consegue estabelecer um diálogo. E aí eu vou convidar a Flau para ela ampliar um pouquinho mais, trazer esse processo simbólico dessas analogias, né? E de como isso se reflete na nossa clínica. Tá bom, gente? Olá, gente, um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho desse assunto, dessa música aí que viralizou. Nossa, todo mundo, onde a gente ia, estava ouvindo essa música, né? E é muito interessante, para a gente é um prato cheio, porque a gente está falando de uma personagem de Shakespeare, de um clássico, né? Como Hamlet. Então, é algo eterno. A gente pode pegar tantos símbolos, né? E agora a gente vai focar em Ofélia, nessa personagem feminina. É um feminino, esse toque feminino nessa obra. Então, como que é esse feminino? Esse feminino é um feminino sem voz. Ele é um feminino que tem uma admiração pela voz masculina. A voz masculina dita o que que ela vai desejar, o que ela quer, o que ela não quer. Então, ela fica à mercê, dependente desse masculino. Olha que complicado isso, né? Então, como a gente fala, né? A persona, como que é essa persona desta mulher? Como que determina ela se mostrar ao mundo? Como ela se mostra ao mundo é como o pai deseja que ela se mostre ao mundo. Então, é um se mostrar submisso. Então, a gente vê que existe aí uma prisão, que é a torre que tem na música. Essa torre, a gente pode imaginar uma torre alta, igual Rapunzel, mas é uma torre que muitas vezes é invisível. Está em nós, mulheres. Essa torre existe em nós. Nós vivemos num mundo do patriarcado que muitas vezes tem crenças que nos aprisionam. Qual que é a mulher que não tem uma prisão, uma torre dentro de si e da qual precisa se libertar, né? Então, a torre aí nessa música é um símbolo muito importante. E é uma torre na qual você fica na esperança, nessa torre imaginável, pode ser uma torre interna, né? Imagine uma torre interna que aprisiona e você espera, fica no sentido de esperar alguém te libertar. E esse alguém não existe. Não existe essa liberdade feita por alguém que vai chegar, né? E, e no caso da Ofélia, é um homem, é a voz masculina que tem força.
Quando eu perco essa voz que me dita a direção, o que que eu faço? Eu me perco. Eu não existo, literalmente eu não existo. E eu perco as referências. A referência ela não está em mim. É como se fosse essa prisão me tira de mim mesmo. Então, é isso. Então, no caso da Ofélia, houve um excesso de adaptação. Ela se adaptou ao que o mundo externo, de alguma forma. E esse mundo externo, gente, a gente pode representar, como a Micaela falou, de várias formas. Pode ser um trabalho que te aprisiona, pode ser um casamento, pode ser dependência de filhos que, de repente, vão para a vida, né? Morar sozinhos, casar, enfim, pegar a mochila, viajar, e isso te tira do prumo. Fala, caramba, eu tinha muita energia ali, agora eu tô sem, e agora? Como é que eu faço? Então, é importante, essa música, ela traz um pouco esse lado, essa simbologia, para a gente refletir. E o que me tocou, acho que deu para perceber, é essa torre, né? Que a gente precisa ver, sentir e observar onde estão as minhas torres e que a torre ela tira a minha voz. E quando eu percebo a torre e eu fico na espera de alguém me salvar dessa torre, eu não vivo. É a vida não vivida. É a morte em vida. Então, foram trechos assim que me atravessaram nessa música. Não há autoestima, não existe autonomia. E aí eu tô à deriva. Faz muito sentido, né, Flávio, o que você está dizendo. E aí, pensando no conto da Rapunzel, né, pegando um conto mais original, ela só, na verdade, ela não é resgatada, ela é expulsa pela bruxa, né, porque quando ela descobre que a menina está grávida e que teve relação e que aceitou o príncipe, que o masculino entrou lá, ou seja, a bruxa expulsa ela da torre, né? Exatamente. Não teve aí uma ação, né? Feita por ela, não é isso? Então, cadê a minha força? E aí a gente pode falar um pouquinho da sombra, né? O que que eu estou reprimindo para que eu tenha uma persona boazinha, adaptada, do jeito que papai quer, ou do jeito que a gente pode colocar no lugar de papai várias coisas quer? O que que acontece com a nossa sombra, né? Né, Ive? O que que você acha desse? Na verdade, vocês falando aí, eu estava me lembrando do início, né? Do início de tudo. Quando eu comecei a observar a música e o padrão dela, porque é viciante a música. Eu fiquei com essa música na cabeça um tempão. E de repente você vendo na internet, no Instagram, de repente o pessoal já estava cansando. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, tira essa mulher da torre, porque ninguém aguenta mais essa mulher da torre, né? E é interessante essa história de que essa torre ela é imaginal, de que é uma torre fantasiosa, mas é uma torre que existe quando você se esquece de você mesma. Como você disse, quando eu esqueço de viver a minha vida e passo a viver subjugada por um masculino que quer me deixar completamente, né, ligada a ele. E aí vem a história do pai, vem a história do Hamlet. E a outra coisa que me chama a atenção, a morte de Ofélia. Como é que é isso? Alguns dizem que ela suicidou-se, outros dizem que ela foi catar florzinhas, porque dentro do surto que ela teve, né? O ego não aguenta, né? E ela teve um surto, ela vivia distribuindo florzinhas na cidade. Algumas florzinhas eram florzinhas temáticas, cheirosas, outras margaridinhas, tal.
E tudo isso é arquetípico, né? Se a gente for ver cada florzinha dessa e essa questão desse ego que foi cindido por conta disso, a gente tem mais histórias aí. E assim, do ponto de vista junguiano, essa morte de Ofélia na água, né? A água representando esse inconsciente, representando também a questão do feminino, mostra que Ofélia naufragou nesse inconsciente em busca desse feminino perdido. Eu já ia dizer feminino ferido, né? Que de uma certa forma também foi. Mas esse feminino perdido, porque ela estava completamente presa a essa questão do masculino e do patriarcado. Então, me chamou a atenção. Não é assim que a música fala sobre isso. Não, é porque a gente que é junguiano, a gente começa a flutuar, né? Sabe o desenho animado que você fica flutuando assim? Então eu fui lá e cá muitas vezes. E entrei também na trend das pessoas mandando a mulher sair da torre. Não sair da torre, minha filha. Mas essa simbologia de sair da torre significa vamos sair da torre, pegar a minha vida e ter um direcionamento. Ela não teve essa oportunidade, como muitas outras mulheres não têm, né? E se a gente for trazer para a clínica, eu trabalho muito com a dinâmica de casal, né, de terapia de casal. E uma coisa que chama atenção na clínica de casal é que a maioria das pessoas que procuram o terapeuta de casal, adivinha quem é? A gente já falou aqui sobre isso. É a mulher. A mulher procura. E aí, eu agora, antes de trazer um casal para a clínica, eu sempre faço uma anamnese anterior para saber quem quer, quem está procurando, por quê. E, e, e eu percebo que a maioria dos homens dizem, não, é ela que quer fazer terapia, eu estou bem. Eles nunca têm nada. Mas eles topam. E que legal que eles topam, porque eu vejo muitas transformações nisso. Mas eu ainda vejo essa mulher lutando com esse masculino para que ela apareça. Principalmente a esposa troféu. Já ouviram falar da esposa troféu? Aquela que vive, essa é a Ofélia da Torre mesmo. Muitas são sábias. O marido rico tem que fazer tudo o que ele quer para não perder toda esse controle do dinheiro e elas ficam subjugadas a esse masculino. Ele trai, ela faz de conta que não vê nada, mas quando a coisa fica muito feia e esse feminino fica extremamente sangrante, dolorido, elas procuram a terapia de casal. E aí, se você foi conivente com traição a vida inteira e você continua subjugada a esse poder do dinheiro, a esse poder do patriarcado, o poder do masculino, fica muito difícil fazer com que algo mude. Porque para esse homem, aquela mulher é só enfeite. Normalmente são mulheres bonitas, são mulheres que chamam a atenção e que eles apresentam socialmente como troféu. O sexo muitas vezes é uma coisa muito legal, né? Eles topam tudo, até porque as fantasias sexuais são enormes e porque tem uma mulher linda. Mas o sofrimento está estampado ali. Então, gente, essa música ela traz muita coisa. Mas junguiano, então, né? Eu não sei outras pessoas aí o que tiveram de, 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 de sombrio e de simbolismo falando sobre a sina ou a síndrome de Ofélia. Eu tive muito, porque é, é, esse tipo de mulher que a gente trabalha também, né? E essa torre como símbolo, ela vem trazer muito essa questão do feminino. E Micaela falou sobre a Rapunzel, né? E vem, né, a questão do conto, os cabelos, aquela coisa, esse feminino que joga para atrair. Então tem muita coisa aí. Eu ficaria aqui um bom tempo falando sobre isso. O que você acha, Flau, Miquela? O que vocês acham dessa história, desse simbolismo dessas mulheres, hein? Conta pra gente. Tá sem some. Gente, voltou? Voltei. Desculpa. Voltou. Você sabe que na clínica, às vezes a gente vê isso naquela tentativa, de manter aparência, né? Existe muito, a gente vivemos uma sociedade de desempenho, como diz o Byung-Chul Han, né, gente? Vamos utilizar aí o nosso companheiro sul-coreano que está na voga agora, né, filósofo.
que fala sobre a sociedade do cansaço, mas na verdade ele está comentando sobre a sociedade do desempenho. E se a gente olhar desempenho não só como desempenho no trabalho, mas também desempenho das relações. Muitas vezes a gente não rompe relações, a gente fica subjugada a essas relações, presas a elas, porque você não quer demonstrar ou mostrar para o mundo que você está fracassando, que você está terminando uma relação. Então, assim, e deve ser muito difícil também, né? Principalmente uma mulher que é submissa financeiramente, né? Ali ela está sendo. Existe ali uma dificuldade dela romper essa relação. Ela precisa se estruturar muito, refazer muita coisa para dar conta de começar a conquistar o seu espaço, a sua voz. Mas você sabe que depois, quando a gente, né, a gente vai avaliando, vai ampliando, e a gente sabe que Jung, né, um dos conceitos que ele traz, que eu acho que é um dos basilares, assim, de quando a gente fala de um processo de terapia junguiana, que é a individuação, gente. A individuação é você se encontrar com você mesmo em algum momento de verdade, é você realmente ser capaz de, como Jung falou, né, se conhecer a tão ponto, até no nível do inconsciente, tanto que perto dele morrer ele fala, olha, eu vivi, né, em prol desse autoconhecimento, dessa busca de me conhecer, de descobrir qual o sentido da minha vida, meu propósito, mas não no sentido do desempenho, no sentido de você se sentir bem com você mesmo, de encontrar aquilo que para você faz sentido, sabe assim, que a sua alma, que é algo que vai além desse ego, né, que se apresenta, dessas personas que a gente utiliza, mas que a nossa alma reconhece como verdadeiro. Então, uma mulher que está presa na síndrome de Ofélia, ela não está se ouvindo. Ela tem talvez ela precise romper essa bolha para começar a galgar passos, até para se conhecer. O que que ela quer fazer da vida dela, o que que ela gosta de verdade. Eu não lembro, acho que teve algum episódio que a gente gravou, acho que foi com a Elaine. A Elaine citou um caso muito interessante, que foi de uma mãe, né, que ela tem de criança, e isso me marcou esse episódio que a gente gravou esse podcast, porque ela falou assim, gente, era uma mãe, né, e ela levava os filhos para sessões, fazer todo aquele acompanhamento, até que um dia, quando foi fazer a devolutiva, ela conversando com essa mãe, ela perguntou, mas e você, o que que você gosta? Porque ela falou, toda sexta-feira a gente faz pizza na nossa casa e a gente pede os sabores de pizza que os meninos querem. E aí a tristeza é que essa mãe descobriu um dia é que ela não sabia nem qual era o sabor de pizza que ela gostava porque ela estava tão habituada a abrir mão de tudo e de fazer tudo pelo outro, pelos filhos, pelo marido, pela família. E esse papel da maternidade nos coloca nesse lugar também, né? De estar muito em prol do outro. Então, assim, você vivenciar uma maternidade saudável, que é uma das coisas que nos faz mulher também, mas não é o que nos define como mulher, mas pode ser algo que, né, está ali na nossa vida, mais uma, vamos dizer assim, função, papel, o que você quiser chamar. A maternidade não é o que faz uma mulher, não é o cerne do feminino, mas ela pode estar na nossa vida. Então, assim, quando a gente transforma a maternidade na nossa vida, né, como nosso propósito, não deixa de ir para uma torre. Você vai para a torre da maternidade e aí você deixa de entrar em contato com todas as versões de você mesma que são importantes para você. E aí, quando essa mulher atinge 40, 50, igual a Flor falou, os filhos começam a sair de casa, ela começa a se sentir como? Vazia, perdida, sem sentido. E aí começa a buscar os netos, aí começa. Sabe aquela mulher que sai dos filhos, vai cuidar dos netos e sai dos netos? Ela sempre está ocupada no processo do cuidado, porque se ela parar, o que que sobra? Né, gente? Vocês não veem isso? Então, eu acho que também dá para fazer um paralelo bom com essa maternidade, o excesso, né? Quando a gente está unilateralizado numa função, numa persona, numa atividade. Então, a unilateralização da própria maternidade joga a gente para esse lugar da Ofélia, pode jogar a gente para esse lugar da Torre também. Eu acho que. E é isso, gente. Ampliando aqui, meninas. Eu Podem. achei uma ampliação poderosa e posso até citar algo que eu tive no encontro aqui no final do ano,
com algumas pessoas aposentadas, colegas de trabalho que a gente teve, e de repente algo foi citado. Eu cheguei, claro, eu cheguei alguns minutinhos atrasado, faz parte da minha vida. E aí o pessoal, nossa, como você tá bonita, não sei o que tal. E você não parou, tô vendo que você está trabalhando. Eu falei, sim, eu vim para psicologia, estou estudando psicologia junguiana, não sei o quê. E vocês, o que que vocês têm feito? Ah, eu estou cuidando dos meus netos. E você? Ah, também, eu estou sem tempo nenhum, porque minha filha trabalha, meu genro trabalha, eu estou cuidando dos meus netos, os meus netos é a minha vida. Você estava falando, eu comecei a pensar nisso. Falei, gente. Que absurdo, elas deixam de se cuidar fisicamente, cabelo, unha, roupa, tal, vivem desgrenhadas porque estão aposentadas e estão cuidando dos netos. Cadê a vida desse povo? Eu tinha esquecido dessa história, sabe? Foi uma boa ampliação também para essa mulher que está se aposentando e não pega a vida dela para ir, né? Para ir para a vida, vai viajar, vai ser feliz, vai fazer coisa que você nunca fez. Não, ela fica presa cuidando do neto. Olha que coisa. Cuidado, São milhões. Flau. São... Cuidado, Flau. Cuidado, Flau. Vou deixar, vou lembrar. Vou Lembra? lembrar. Mas é interessante. Gente, eu quero tomar aqui um negocinho. A Micaela falou uma coisa muito importante, né? Da maternidade. Tem também falando da sociedade do cansaço. Por que que a gente está tão cansada? Porque agora a gente tem que ter um desempenho incrível, né? Além de ser mãe, de trabalhar, você tem que estar com o corpo X, Y, Z, você tem que ter tal desempenho, sua casa tem que estar. É muita exigência, né? Isso também E pode o ser. etarismo. Isso também pode ser uma torre. Sabe o que que é muito importante aqui? É, você falou da pizza, né, Miquela? A minha voz. Fazer escolhas independentes. Se está cuidando de neto, se tá aposentada, se não está trabalhando. Enfim, não importa muito. Importa eu preciso estar em contato com a minha voz, com os meus desejos. E quando você está muitos anos presa numa torre, e eu já estive nesse lugar muito presa numa torre, quando você vai tentar sair, porque se você ouvir os sinais, você vai sair por conta própria. E você vai ouvir os sinais, mas aí você vai perceber que estava muito tempo sem ouvir a voz e ela está muito, muito, muito baixinha. Você não está conseguindo ouvir. Mas se você perseverar, você vai conseguir. Você vai conseguir. E você vai sair dessas prisões internas em você e começar a ouvir a voz e começar a ver e a se perguntar qual que é o sabor que eu gosto. Ah, meu filho gosta desse, minha filha daquele, meu marido desse e tal. Mas e o meu sabor? Deixa eu começar a observar os meus sabores. Devagarzinho, você vai ampliando. Aí você vai ver que a sua voz é muito linda, né? É gostoso, pedir o seu sabor, saber, mas isso vai ampliando devagar, porque às vezes eu ouço mulheres falando, eu não sei o que eu quero. E tá tudo bem não saber. Não tá tudo bem. Um passinho que der para a direção da individuação, você já tá, não é uma questão, é tão lindo, né, falar sobre a individuação, porque não é um percurso, não é uma performance, não, eu vou daqui um mês tá, né, tantos quilômetros eu andei, né? Não existe isso. A gente não vai chegar. Um passo na direção já dá uma satisfação incrível, uma satisfação de estou no caminho e estou ouvindo, né? Que a gente ouve os pássaros falando, é por aqui, vai lá, né? Então, é entender isso, é ter consciência muitas vezes de que de onde você estiver, né? A gente sabe, é muito interessante ouvir essas histórias, como da Ofélia. Elas servem para isso. A gente sabe começo,
o meio e o fim. Se eu não quero esse fim para minha vida, é só eu refazer esse meio e esse começo, né? Fazer algumas mudanças. Se eu não quero chegar lá, então eu vou fazer algumas mudanças na minha vida. E uma das mudanças é, eu vou ouvir a minha voz. O masculino, muitas vezes, ele está muito perdido. Ele está com foco ali numa coisa ali, né? Determinado a fazer tal coisa. Se eu ficar ouvindo só essa voz, eu já é. Então, eu acho que é um E, pouquinho por aí. e lembrando de Jung, né, que ele diz o seguinte: quando o sofrimento é grande, a pessoa muda, lembra disso? Uhum. Então você precisa passar pela prisão, você precisa passar pela torre e você precisa estar desconfortável na torre, porque senão você não vai sair dela, Ou senão né? vai ser expulso pela bruxa, né? E a bruxa pode vir com sintomas físicos, emocionais, psíquicos, Sim, ou até muito sérios, né? A bruxa pode estar sendo representada na nossa vida, né? Aquela que vai te jogar e te forçar a sair da torre de maneira negativa. Então, que vão ser os aspectos sombrios que vão chegar, né? A raiva que não vem para fora, ela vem para dentro, né? Os sintomas que não, quando a gente não consegue elaborar, né, os sintomas, inclusive emocionais, eles vão surgir, eles vão tocar em algum lugar, eles vão aparecer em sintomas, né? Teremos sinais. Vocês haverão sinais, gente. A alma vai trazer os sinais. Porque é isso, a nossa alma, no processo de individuação, ela sempre vai buscar retomar o nosso caminho, porque ela sabe o nosso caminho, mesmo quando a gente está perdido. Então, quando a Flávia disse isso aí, né, tudo que vocês trouxeram nesse processo de ampliação que a gente está já até para encerrando, gente, é uma reconexão, como diz a nossa amiga Mulheres que Correm com os Lobos, com os instintos, com a mulher selvagem. Voltar a ouvir, se ouvir, é o que a Flávia está dizendo, voltar a se ouvir o que eu quero, o que eu gosto, mas também escutar a intuição, escutar corpo, ou seja, coisas muito poderosas. O corpo fala também, né? A gente sente as coisas. Enfim, gente, foi um prazer estar falando sobre isso, ampliar essa música foi muito gostoso. Eu acho que a gente fez várias ampliações muito interessantes, trouxemos muita coisa bacana para vocês pensarem. Não esgotamos aqui, gente, porque eu acho que é impossível você esgotar o simbólico, e eu acho que também não é essa a função de nenhum analista junguiano. E a gente trouxe aí para vocês curtirem esse podcast. Inclusive, se vocês quiserem, nós temos um podcast específico que trata sobre inteligência artificial. A gente vai deixar o link para vocês acessarem, se quiser ampliar um pouco mais essa questão da IA. E outros temas também que nós temos no nosso canal E Agora Jung, que estamos presentes no Spotify, também no YouTube. Então, curta, sigam vários episódios interessantes com diversos colegas muito competentes comentando. Então, aproveitem bastante, tragam ideias também. Estamos aqui para ouvi-los. E temos também a clínica, né, IGEP, para quem precisar de um atendimento social, pode estar encaminhando um pedido para ir para terapia, se conhecer, ouvir a sua voz. E o processo terapêutico ajuda a mulher a se escutar. É o momento em que ela fala, né? A função do terapeuta é ser um mediador. A gente está ali para permitir que a pessoa chegue, né, nesse processo, que ela se escute, que ela vá se reconectar com tudo isso que a gente trouxe aqui para vocês. Meninas, muito obrigada pelas ampliações, pelo podcast, foi muito bacana. Aí, se vocês quiserem encerrar com uma frase, trazer algo, uma recomendação, para a gente encerrar nosso brilho de hoje, gente. Vamos sair da torre. eu achei super legal de estar aqui com mulheres poderosas, estudiosas do tema mulher, como Michela e Flau. E, e é isso, gente. Outras ampliações podem ser feitas, essa é a nossa, do ponto de vista junguiano. E se vocês ainda não ouviram a música, ouçam, mas trazendo também um pouquinho dessas ampliações que a gente deixou aqui para vocês, que vocês vão ver que riqueza que tem aí. Né? E se eu fosse a Luísa Sonza, eu gravava essa música com o Dilcinho de verdade, não deixava só na mão da IA, não. Ah, meninas, adorei estar com vocês, falar sobre esse assunto. São muitos símbolos, né, para a gente prestar atenção na nossa vida. A gente sempre se enriquece muito com esses encontros. E é isso, é escutar a própria voz.
Eu posso escutar outras pessoas? Eu posso, mas sempre a partir de um lugar meu aqui, né? Ou sempre ouvir a minha voz. Eu quero isso. De repente, às vezes não dá, né? Mas sempre estar próximo de si. E que a gente tem que sempre estar prestando atenção. Muitas vezes que a gente fala, não, esse outro é mais. Não, não é mais importante do que está aqui dentro, do que reverbera em mim, né? Então é isso. Obrigada, meninas, adorei. Por nada, gente. Um grande abraço a todos. Tchau. Tchau, E tchau. agora, Jung, vamos fazer o quê? É verdade. Beijo, gente. Um grande abraço. Obrigada pela audiência.